morning, sétimo ano! Chegou a quarta-feira e eu venho apresentar as aulas de hoje. Hoje vocês terão nessa videoaula uma aula de geografia, uma aula de inglês e uma aula de história, segundo as nossas aulas presenciais. E as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula, uma aula de geografia com o Mr. Sench. A segunda aula, uma aula de inglês ministrada pelo Mr. Stephanie. E a terceira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires. Pessoal, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o momento exato de cada uma dessas aulas, junto com a agenda do dia. Qualquer dúvida, vale lembrar, vocês podem nos procurar pelas nossas redes sociais. Beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta, bons estudos, fiquem com Deus e até amanhã. Olá, sétimo ano, bom dia! Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Bom, pessoal, hoje eu vim então para a gente dar continuidade à nossa aula de geografia, ao capítulo 4, que nós vemos trabalhando no módulo 2, falando então sobre a região sudeste. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre os aspectos físicos da região sudeste, e na nossa última live nós fizemos a correção das primeiras atividades, então, desse capítulo. Hoje eu gostaria de fazer, então, dar continuidade, então, à região sudeste. Vou fazer uma revisãozinha de alguns conteúdos que nós já vimos no primeiro bimestre, tá bom? Em aulas anteriores, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre como é que essa região foi se formando e foi tomando a configuração dela de hoje, ok? Então, bora lá para a aula. Bom, pessoal, nós estamos falando, particularmente, então, da região sudeste. Eu ajeitar aqui. Nós estamos falando, então, da região sudeste, né? Lembrando, pessoal, que quando nós falamos da região sudeste, nós estamos falando, desses 4 estados brasileiros, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Então, são os 4 estados aí de verde no mapa do Brasil que configuram o que nós conhecemos como região centro-oeste. Lembrando, pessoal, que Goiás faz fronteira com um desses estados, que é Minas Gerais. Goiás está aqui, ó, fazendo fronteira, então, com Minas Gerais. Beleza? Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, sobre a região sudeste. O que nós vamos falar, pessoal? Nós vamos trabalhar, então, os aspectos gerais da região. Vamos falar um pouquinho sobre a ocupação dessa região, das atividades agroindustriais e um pouquinho da urbanização e crescimento. Beleza? Então, vamos lá. Quando nós falamos, então, de região sudeste, aspectos gerais da... Opa! Eu avancei aqui bastante. Sudeste. Aqui, pessoal, um pouquinho sobre os aspectos gerais dessa região, né? O que nós podemos falar sobre ela? Nós já comentamos que é a região mais populosa, do nosso Brasil e também mais densamente povoada, né? Nós consideramos o número de habitantes dividido, então, pelos quilômetros quadrados, ou seja, pelo tamanho dessa região, é a região mais densamente povoada, né? E aí, pessoal, um pouquinho sobre a população estimada, né? Essas pessoinhas, elas indicam as pessoas estimadas e essa mancha a área, né? Então, nós temos aí, ó, Minas Gerais com mais de 20 milhões de habitantes. O Espírito Santo com quase 4 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro com um pouco mais de 16 milhões de habitantes. E São Paulo com mais de 43 milhões de habitantes, tá bom? Isso aí, pessoal, para a gente ter uma ideia, do número de habitantes, então, da região sudeste. Vamos lá, avançar um pouquinho mais, então. Pessoal, sobre a ocupação do espaço, nós temos que lembrar, e é isso nós vimos lá em História, e também vimos lá no primeiro bimestre de Geografia, quando nós falamos um pouco sobre a ocupação do território brasileiro, que a região sudeste
ela foi ocupada basicamente, né, ali por jesuítas e bandeirantes que encontraram, pessoal, nessa região, uma região perfeita para a produção de café, né? E aí vai dar origem ao ciclo do café no Brasil, dentro daqueles ciclos econômicos, né, que nós já estudamos. E também, pessoal, nessa região encontrou-se uma região muito favorável para a criação de gado, né? Já que o cerrado aí, uma vegetação rasteira, né, com muito mato, com muito pasto, também se encontra nessa região. Então, o Sudeste ele vai ser ocupado, lembrando, pessoal, inclusive que a capitania, né, de São Vicente, que depois vai se tornar aí o estado de São Paulo, foi uma das poucas capitanias que deram certo, né, que começaram a dar dinheiro para a metrópole, né, para o Reino de Portugal. Então, a ocupação do Sudeste, ela começa desde muito cedo e as cidades começam a se desenvolver, principalmente na área litorânea, né? E aí, pessoal, eu fiz até um, um esqueminha aí para a gente poder entender. Que os jesuítas, né, vindos então da Europa, então esses jesuítas eram os portugueses. Vamos lembrar que os jesuítas eram aqueles que vinham numa missão religiosa, né, de é, catequizar os índios, de ensinar então, né, as tradições da Igreja Católica Apostólica Romana, né, em resposta à própria à reforma, né, protestante que já acontecia na Europa. E aí, pessoal, esses jesuítas dão início da colonização, não só na região sudeste, mas também no Brasil. E aí nós temos a fundação da Vila de São Vicente, né, em 1532, que, como eu já adiantei, foi uma das capitanias que deram muito certo no Brasil. Lembrando que os bandeirantes, que eram essas expedições, né, vieram para o interior do Brasil, principalmente a partir do século XVII, em busca de pedras preciosas. Pessoal, lembrando que Minas Gerais, por exemplo, vai ser um dos estados onde a exploração de metais preciosos vai ser gigantesca, né? E aí a grande urbanização também dessa região. Pessoal, e aqui eu coloquei uma observação que esses bandeirantes, eles usavam inclusive o rio Tietê, né, como forma de alcançar aí o interior dessa região que futuramente se tornaria a região sudeste. Beleza? Então, pessoal, é isso. Lembrando, então, né, que a região sudeste ela passa pelo ciclo aí do ouro, né, com a exploração do ouro em Minas Gerais, principalmente no século XVIII. Lembrando, pessoal, que nessa época o ouro era explorado numa faixa do Brasil que vinha do sudeste para o centro-oeste, né? Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, principalmente, eram os estados, né, de maior exploração do ouro aí em Goiás. E é nesse período, pessoal, de forte mineração, né, que a gente chama de ciclo do ouro, que nós temos a transferência da capital de Salvador, né, que era a antiga capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, para o Rio de Janeiro. Né? Então, a partir de 1763, né, nós temos aí o Rio de Janeiro se tornando a capital do Brasil. Lembrando que depois, né, mais recente na nossa história, a capital sai do Rio de Janeiro e ela é transferida então para a recém-construída cidade de Brasília, né, aqui no Centro-Oeste. Beleza? Pessoal, e aí nós também tivemos, né, a cafeicultura, o ciclo do café, que inicia-se principalmente após, né, o final aí do ciclo do ouro, quando então a queda, né, na produção do ouro, nós começamos então o ciclo do café no século XIX, e aí nos estados, né, de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E é nesse período, pessoal, que nós temos um forte desenvolvimento, né, aí econômico no Brasil. Então, nesse período, o desenvolvimento econômico do Brasil ele é gigantesco, né? Então, é isso que eu deixei aqui
para vocês, então, como informação, beleza? Então, pessoal, a gente não pode esquecer aí dessa, desses grandes períodos, né, dos ciclos econômicos da exploração do pau-brasil, foi o primeiro, né, do início da colonização, depois o ciclo do ouro e o ciclo do café, né, quando a gente fala, então, da região sudeste. Bom, pessoal, vamos, vamos avançar aqui um pouquinho. Aí eu coloquei, né, um mapa só para vocês verem um pouco sobre a, a produção de café. E aí, se vocês observarem, esses pontinhos vermelhos que aparecem no mapa são pontos que mostram aí o cultivo de café. E observem aqui, pessoal, ó, na região sudeste, olha o quanto de pontinho, né, nós temos aí nessa região. Isso, pessoal, denota principalmente, né, a forte participação do Sudeste em relação à economia do Brasil no período aí em que o café, né, era predominante, então. E esse é um mapa recente, tá, pessoal? Aí, ó, olha a data no título do mapa, a produção cafeeira por municípios em 2009. Então, é um mapa bastante recente na nossa história. Pessoal, e a ocupação do espaço, né? Nós já comentamos aí, deixa eu subir um pouquinho a minha imagem aqui para não tampar, né, o texto. Nós já comentamos, pessoal, que quando nós falamos, né, de produção de café, o café trouxe muita riqueza para essa região e, consequentemente, né, trouxe também um forte processo de industrialização. Nós comentamos isso quando nós falamos da industrialização brasileira. Nós comentamos que a industrialização ela vai começar na região sudeste e ela inicia-se principalmente por causa do café. Todo esse dinheiro, né, o acúmulo que o café trouxe para as grandes cidades, né, do sudeste, vai possibilitar então a industrialização, né, trazendo vantagens na construção de ferrovias, de rodovias, interligando regiões, né, exatamente para escoar esse café das regiões litorâneas para o porto, né, principalmente aí o Porto de Santos. Então, tudo isso vai proporcionar então ao Sudeste uma rápida industrialização. Beleza? Bom, pessoal, então nós vemos aí a industrialização acontecendo, né? Surgindo aí então grandes siderúrgicas, né? Na região Sudeste. Deixa eu diminuir isso daqui. Surgindo aí grandes siderúrgicas na região Sudeste, havendo extração, né, de petróleo. Agora, pessoal, até mesmo no litoral, né, nas regiões que nós chamamos de plataforma continental. Então, perceba o quanto a economia dessa região ela vai se diversificando, né? Saindo da exploração dos metais, passando pela pecuária, né, e agricultura, com a exploração então do cultivo de café e agora com a industrialização as siderúrgicas e a extração de petróleo. Pessoal, que são indústrias de base, né? Que são indústrias pesadas, indústrias importantes, então, quando nós falamos de industrialização. Bom, vamos lá, prosseguir então. Nós temos nessa região também a indústria automobilística, nós já comentamos isso também. É a indústria automobilística, pessoal, que vai incentivar o Brasil a construir rodovias, a favorecer as rodovias em detrimento das ferrovias, né? Nós já comentamos isso. É por isso que o Brasil tem, em sua maioria, rodovias, né, e não ferrovias, ainda que o custo de manutenção das rodovias seja muito grande, né, mas esse investimento nas rodovias ela ocorre porque o Brasil se destaca pela indústria automobilística, né, e nós também temos aí um tecnopolo brasileiro, né, porque essa região, pessoal, principalmente aí o Sudeste, é uma região que se destaca como centro tecnológico, né? Há grandes empresas, grandes bancos, então, atuam aí
na região do Sudeste. Pessoal, lembrando que a expansão industrial, né, ela é possível porque houve uma infraestrutura, tá bom, de construção, né, de uma malha viária, de rodovias, ferrovias, que trouxeram matéria-prima para essa região, construção de hidrelétricas, né? A geração de energia é muito importante para que essas indústrias se firmassem no Sudeste. Não à toa, essa região vai receber, né, muitas hidrelétricas. O próprio relevo e o tipo de rio dessa região vai favorecer, né? E nós também temos a chegada aí de muitas empresas, né, estrangeiras no Sudeste. Beleza? Bom, pessoal, aqui eu trago um mapa, né, que mostra um pouco sobre as indústrias no Sudeste. Essas bolas que vocês estão vendo aí são os números de indústrias e observem que onde elas são maiores é exatamente aqui, ó, na região do Sudeste, é onde essas bolas elas aparecem aí de forma bem grandonas, né? Porque essa região se destaca, sem sombra de dúvida, em número de indústrias, né? Pessoal, falando um pouquinho então sobre agora as atividades agroindustriais. Lembrando que a agroindústria, né, sucroalcooleira, que é o que aparece nessa imagem, é uma das mais dinâmicas na região sudeste. Se você não sabe o que é uma indústria sucroalcooleira, pessoal, é a indústria que produz álcool, tá? Ou o etanol, aquele combustível que nós usamos no carro, né, como substituto da gasolina. Hoje, muitos dos carros, né, são carros flex, eles podem funcionar tanto a gasolina quanto a etanol. Esse etanol ele é produzido por essa indústria chamada de indústria sucroalcooleira, né? Lembrando, pessoal, que o etanol ele pode vir de vários produtos vegetais, né? Ele é um combustível biodegradável e ele vem, pessoal, no caso do Brasil, da cana-de-açúcar, tá? Então a gente extrai o etanol, o álcool da cana-de-açúcar. E o Sudeste é sim também um grande produtor de cana-de-açúcar e por isso faz parte aí, né, a indústria sucroalcooleira como uma das principais da região Sudeste, junto com o café, beleza? E aqui eu destaco isso, né? A cafeicultura, no primeiro momento, utilizava uma mão de obra escrava. No segundo momento, atrai os imigrantes. Lembra lá que nós comentamos isso até na live? De imigrantes japoneses, italianos, alemães, espanhóis, portugueses, né? Então, atrai esses imigrantes e esses imigrantes vão trabalhar nas cafeiculturas e depois nós temos então a expansão dos núcleos urbanos, né? Junto com o processo de industrialização. E lembrando, pessoal, que a indústria atrai esse grande contingente de pessoas para as cidades, ocorre aquela inversão, né, da urbanização. Então, nós tínhamos lá, o Brasil era um país rural até a década de 70, e aí, a partir da década de 70, o Brasil se torna um país urbano, onde a maior parte da população agora mora nas cidades e não mais no campo, né? Então, houve todo esse processo de evolução quando nós falamos aí da região sudeste. Beleza? Bom, pessoal, urbanização e crescimento. Nós vimos, pessoal, que a grande parte, e é isso eu queria que vocês observassem aqui. Esse primeiro mapa, ele mostra para gente que grande parte dos imigrantes, olha as setinhas aí, ó. As setinhas, elas mostram que quando nós falamos de Sudeste, até a década de 70, grande parte das pessoas do Nordeste, elas vinham para a região Nordeste, né? Então, tanto é verdade, deixa eu aumentar aqui a minha imagem, só para mostrar para vocês. Então, se vocês observarem, ó, a população ela sai daqui do Sudeste e ela vem para o Sudeste.
tá bom? Então sai do Nordeste e vem para o Sudeste. Quando nós chegamos aqui, ó, a partir da década de 70, o movimento é o contrário, tá? Aqui a população ela sai do Sudeste e ela retorna para o Nordeste, tá? Então a gente percebe, ó, que ela sai daqui de baixo do Sudeste e ela vai para o Nordeste, tá bom? Então é um movimento contrário aí, né, do fluxo migratório, que também mudou com o tempo. A gente também vê aí, ó, as pessoas saindo, né, do Sudeste e indo para outras regiões do Brasil, né? Pessoal, lembrando que quando nós falamos, né, deixa eu mudar para cá agora. Quando nós falamos de urbanização, lembrando que o Sudeste é a região mais urbanizada do Brasil, né, apresenta as maiores cidades do Brasil. Ela é provocada, né, pela industrialização, ou seja, a saída dessas pessoas do campo para as cidades. Ela apresenta, pessoal, uma densa rede urbana, né? Muitas dessas cidades, pessoal, inclusive sofreram conurbação. É quando uma cidade ela cresce tanto e a cidade vizinha cresce tanto que você não consegue mais separar uma cidade da outra. Elas se tornam quase que uma só. É igual Goiânia e Aparecida de Goiânia, né? Isso é conurbação. Se você anda ali, né, você vai indo no sentido de Caravelo, você não sabe qual lado é Goiânia e qual lado é Aparecida, porque as duas cidades elas se encontraram, a malha urbana delas se encontraram. Eu chamo esse processo de conurbação, né? E nós temos duas grandes megacidades aí, né? São as maiores cidades do Brasil. São Paulo, capital de São Paulo, e Rio de Janeiro, como capital do Rio de Janeiro. E uma metrópole regional, que é Belo Horizonte. Né? Pessoal, eu não preciso dizer dos problemas, né, relacionados à urbanização. A gente vê isso direto no jornal. Enchentes em período de seca, né? O número de moradores de rua, né? As desigualdades socioeconômicas nessas regiões, nessa região, ela é bastante evidente, né? A questão de mobilidade urbana, a gente vê os ônibus lotados, metrôs lotados. Então, tudo isso leva a uma crise, né, na mobilidade urbana e também essa região apresenta atualmente redução no seu ritmo, né, e expansão pela queda do processo migratório. Então, pessoal, ela tem crescido cada vez agora mais lenta, até porque o fluxo migratório para a região sudeste diminuiu, né, bastante. Então, por isso, a gente tem aí essa redução do crescimento. Pessoal, aqui eu quero mostrar só para vocês, né, essa mega cidade que é São Paulo, aparece lá no cantinho do mapa, tá vendo? Então, essa mancha vermelha é a cidade de São Paulo, né? E aí aqui existe a conurbação com as regiões metropolitanas adjacentes, ou seja, as que estão em volta. A gente vê São Paulo, então, ela se encontrando com outras cidades, né, vizinhas dela. E existe aí o eixo Rio-São Paulo, né? O eixo Rio de Janeiro, né? Então aqui está São Paulo, o Rio de Janeiro ele aparece aqui em cima, ó, do mapa. Percebem aí a estrada, ó, dá para a gente ver a BR que liga então o Rio de Janeiro a São Paulo, né? E esse eixo é chamado de eixo, então, Rio-São Paulo, tá bom? Então, pessoal, é só para mostrar para vocês o Rio, eixo, é, o eixo, né, Rio-São Paulo. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês sobre a região Sudeste. Estou deixando para vocês, então, uma atividade de homework, tá bom? Páginas 57, 58 e 59. As atividades da sessão para fazer agora e para fazer em casa, tá bom? Eu vou deixar também essa atividade lá no Google Classroom, lá no campo de trabalho do aluno. Então, você vai entrar no campo de trabalho do aluno, e lá no tópico de geografia,
entrar na atividade do dia 20, né, que é o dia de hoje, e postar lá, né, tirar a fotinha da página 57, 58, 59 e postar lá no Google Classroom, beleza? Lembrando, pessoal, que nós faremos a correção dessas páginas juntos, tá bom? Nossa próxima live de geografia. No mais, eu gostaria de desejar a todos vocês uma ótima quarta-feira, tá? Aproveitem bastante, estudem, descansem, tá bom? Abraços, pessoal. Fiquem com Deus. Até! Hello 7th grade, how are you guys doing? So today's class we're gonna be talking about like a review from the content we've been studying during a long time and the previous classes. So today let's check some of the content here on the board. We're gonna talk about the weather conditions but differently. At first, what's the question for weather? Qual é a pergunta para o clima? Como está o clima hoje? Como é que está o clima? What's the weather like? Ok? Não se esqueçam dessa pergunta. What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? Very good. Then we're going to be talking about some of the weather conditions. Lembra dos adjetivos e dos substantivos que nós vimos? Sun, sunny, rain, rainy, cloud, cloudy. Então, vamos trabalhar com eles, porque a atividade de vocês que vai estar lá no Google Classroom disponível vai ser uma atividade, vai ser um do, na verdade, é uma revisão e um texto de compreensão, ok? Que vocês vão ter que fazer sobre climate, weather, tudo que envolva isso. And then, temos que prestar atenção aqui nessa revisão. Vamos lá. Temos os weathers, for example, cloudy, snowy, rainy, sunny, stormy. A atividade proposta vai pedir para vocês pegarem as palavras e colocarem no desenho correspondente. Então vai ter um desenho de uma nuvem, de um raio, um desenho de uma neve, entre outros aspectos. Vocês só vão ter que colocar o nome correspondente a cada um deles, de acordo com o que a gente já estudou, ok? Ok, then we have the thermometer. A gente vai estudar um pouquinho sobre os thermometers, mas é basicamente só visualizar e completar a atividade, ok? Vocês vão ter que completar a atividade de acordo com hot or cold. Se tiver cold, geralmente o thermometer, não tá muito bonito esse thermometer, mas tá beleza. Ele vai estar com, oh my gosh, ele vai estar colorido somente nessa parte de baixo, ok? Aqui foi um exemplo de 3 degrees negative. And then we have the full thermometer, o termômetro completo, representando the positive, okay? Hot, 30 degrees. And that's it. So you have to pay lots of attention. Então, sempre que tiver um que está só embaixo, preenchido, ele significa cold. Vou representar com a letra C, cold. E se tiver completamente preenchido, eu vou colocar a letra H, que vai estar representando hot. Ok? Não se esqueçam disso, que vai precisar disso na atividade de casa, ok? Let's go next. Lembra que nós trabalhamos já sobre Days of the Week? Pois é, tem até musiquinha Sunday, Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, tarana, tarana, tarana. It's a reggae song, it's very good. É itchy, é catchy, itchy, é catchy. Tô até trocando tudo já. Ok, então vocês escutem essas musiquinhas online pra vocês não esquecerem dos dias da semana. Porque se a gente já tá aprendendo weather, dias da semana já tinha que estar aqui há muito tempo. Então vamos lá. A gente tem os dias da semana aqui, então repitam comigo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Então esses são os dias da semana que nós temos e vocês também vão precisar deles na atividade. Porque vai perguntar, por exemplo, vai dizer, today is Thursday, então hoje é quinta-feira. What's the weather tomorrow? Qual que é o clima amanhã? Então você vai ter que olhar qual dia que é depois de Thursday para diagnosticar o clima. E aí vai ter, por exemplo, um desenho de cloudy. Vai estar chuvoso, porém pode estar esse thermometer aqui. Então vai estar cloudy and hot. Ok? Então vocês nessa atividade, nessa parte da atividade, vocês vão ter que analisar tanto o desenho dentro do retângulo, que vai ser um desenho de um sol, desenho de uma nuvenzinha com tempestade, com neve, com chuva
e etc. E vai ter o termômetrozinho em todas as opções. Então você também vai ter que falar se está hot ou se está cold. Sempre são duas opções, são duas lacunas por letra. A, B, C, D, E and infinity. Ok. Primeira parte da atividade é basicamente isso, sobre a primeira parte do weather. Agora a gente vai a fundo na parte do climate, onde a gente vai estudar um pouquinho de geography, que é onde vai ter o text and comprehension, o texto e interpretação. Vai ter um texto para vocês lerem, abaixo vai ter um map, um world map, vai ter um mapa de todos os continentes. Se não me recordo, tem alguns países que estão divididinhos, nem todos estão, eu acho. Porém, a parte importante é que o mapa ele está completo, desenhado, ok? E tem uma legenda para dar uma acordância entre ali mapa e legenda para a gente distinguir quais são as regiões dos climates correspondentes. Como assim? Por exemplo, cada região, segundo o texto e segundo o que a gente estuda em geografia, tem um climate diferente, certo? Por exemplo, no Brasil a gente tem um climate, Estados Unidos tem outro climate, no Japão tem outro climate. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesses pontos. Quais são os climates que a gente vai estar trabalhando? A gente tem uma division. Por exemplo, pode ser dry and desert, que é seco e deserto. Tropical and rainforest, então a gente tem tropical, rainforest é de mata, floresta. Temperate, clima temperado. Cold forest and polar, clima polar, frio demais, ok? And that's it. Então a gente vai ter que completar e responder algumas perguntas relacionadas ao texto. Porém, por mais que eu tenha, por exemplo, United States, Estados Unidos, ele tem uma parte que é muito fria, porém tem a parte muito quente e também tem um deserto nos Estados Unidos. Para quem não sabe, Las Vegas é um completo deserto, só tem areia em Las Vegas. Areia e cacto. Então, é uma das curiosidades. Ou seja, a gente pode ter diferentes climates dentro de um próprio continente. Alright? Dentro de dentro de um próprio país. Alright? Então é isso que eu tenho que analisar no meu mapa, muito bem analisado pelos desenhos. Alguns são círculos, outros são linhas, diagonais e assim por diante. Então eu só tenho que analisar e responder corretamente. Alright, guys, thanks ever so much for this class today. See you next. Não se esqueçam, essa atividade vai estar lá no Google Classroom e sempre que puderem anotem essas dicasinhas, anotem essas coisinhas aqui que são importantes, porque a gente vai poder utilizar mais pra frente em avaliação, prova e essas coisas. Que a gente também vai revisar mais pra frente quando a gente voltar. E é isso. That's it. Bye bye. Sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a arte corporal dos indígenas. A gente sabe que a cultura brasileira é o resultado de uma mistura, uma miscigenação de diversas culturas, mas nós devemos dar uma importância especial para os principais contribuidores dessa cultura, que são os povos indígenas. Na sociedade atual, onde a cultura estrangeira é mais importante, é considerada por muitos como melhor do que a nossa própria cultura, é importante a gente aprender mais sobre a cultura do nosso país e sobre a cultura indígena. A arte indígena, ela é riquíssima. A gente não pode dizer que existe uma arte, mas sim que existem várias artes, porque o significado das obras de artes dos indígenas, elas são bastante variadas e diversificadas. Como, por exemplo, na pintura corporal, na pintura de objetos, alguns objetos são pintados por serem sagrados, nas danças, nas músicas, na maneira, inclusive, como é feito e representado o artesanato. E cada um representa aí uma função diferente, tem um significado diferente para cada tribo. Cada tribo possui sua própria pintura corporal, possui aí uma característica única. E essa identificação através da pintura
das tribos, ela pode haver até conflitos entre uma tribo e outra se uma se apropriar das características dos desenhos de uma outra tribo. Na arte corporal, ela é usada, além dos rituais, ela é usada também como proteção. Alguns proteção de espíritos malignos e também proteção aí contra os raios solares. Quando ocorrem os rituais e as festas, os índios se pintam de acordo com um desenho específico para aquela cerimônia. Nas aldeias, as mulheres são as responsáveis por pintar as crianças e as tintas são extraídas da própria natureza, de plantas, sementes e frutas encontradas nas florestas. As principais cores são o preto, o vermelho, o amarelo e o branco. E as tintas que se usa para fabricar os materiais, aliás, que se usa para fabricar essas tintas é o urucum para fabricação da cor vermelha, o açafrão para fabricação da cor amarela, o genipapo para fabricação da cor preta e o branco ela é feita com uma argila que se chama tabatinga. Vou falar um pouquinho agora das características de alguns povos que eu separei aqui para vocês. O povo Cadivel. Povo Cadivel. As pinturas desse grupo de índios, elas são bastante características. Esses índios são considerados índios cavaleiros, porque eles eram hábeis na montaria e eles sabiam domesticar animais. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles já tinham aí desenvolvido essa técnica da domesticação dos animais. O que mais chama a atenção na arte corporal dessa tribo é a simetria perfeita dos seus desenhos, onde as figuras são bem elaboradas e são utilizadas para distinguir a posição social que cada indivíduo ocupa dentro da sociedade. Mais alguma coisa? Não. Próxima tribo. Os Bacaiari. Na tribo Bacaiari, a pintura apresenta uma característica espiritualizada, onde representam espíritos instrutores relativos principalmente ao mundo animal. Eles possuem e utilizam máscaras que são de grande importância para a cultura. Existe um ritual onde eles usam 23 máscaras. Cada uma é identificada por um animal diferente. As pinturas vêm principalmente do genipapo, do urucum e da tabatinga, e são usadas em ocasiões oficiais, como casamentos e funerais. As pinturas são utilizadas tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Na tribo Bororô, a pintura corporal ela é utilizada também em funerais e em outros rituais. Uma das características importantes do povo Bororô é que durante a cerimônia o corpo é pintado com a inspiração principalmente no herói místico da cidade, da tribo, que é o Bacororô. A pintura ela combina listras vermelhas e pretas. O povo Carajá. O povo Carajá, as pinturas são caracterizadas pelo uso de linhas horizontais e verticais. Os padrões mais comuns são listas e faixas pretas nas pernas e nos braços. As mãos e os pés e as faces recebem um pequeno número de padrões representativos da natureza, de modo especial a fauna. Os Arauaté. A pintura corporal dos Arauaté é a que mais se destaca, porque ela é caracterizada pela forte sinalidade avermelhada e pelos traços na face com linhas
e nas sobrancelhas, riscos no nariz e linhas nas bochechas. Os Azurini, o povo Azurini se localiza no estado do Tocantins. Seus desenhos são inspirados em elementos da natureza, tanto vegetais quanto animais. Esse povo, ele utiliza desenhos geométricos nas suas pinturas. A cultura indígena ela é bem rica e, dentre as características dos indígenas, nós herdamos alguns traços que às vezes passam até desapercebidos por nós no nosso dia a dia. Eu separei aqui dois desses elementos que nós usamos, que é a maquiagem. Essa arte de se maquiar, ela vem das mulheres das tribos indígenas que se pintavam, principalmente para cerimônias de casamento. Uma outra arte indígena que nós utilizamos no nosso dia a dia, que a gente vê pelas ruas, é a tatuagem, que é uma forma de pintura corporal, que também é herdada aí dos grupos indígenas. Atividades para vocês. Vocês vão fazer a atividade da página 20 do livro. Essa atividade é uma atividade bem fácil de ser realizada. Tem um texto que você vai ler esse texto e observar bastante as duas imagens e responder as questões A, B e C. Tá ok? Beijos para vocês e até a próxima!